Ano novo é tudo novo. No sentimento da gente, porém, preserve do antigo o que lhe empurrou para frente. Junte tudo que prestou, misture com muito amor e faça um mundo diferente. Preserve os beijos, os cheiros, os chamegos de amor, as gargalhadas mais altas, as piadas que contou. E se a tristeza apertar, basta você se lembrar dos sorrisos que arrancou. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo de atrasar a gente. Não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada. Saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus já carregou. Braulio Bessa. Uma poesia de Ano Novo para a gente começar. Agora eu quero te convidar para o texto bíblico dos Filipenses. Essa é a nossa série. E o tema da série é a fé que sustenta a vida. Quero conversar expondo esse texto. Eu venho em séries um pouco mais temáticas e dessa vez mais expositiva, expondo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses neste mês de janeiro e fevereiro, e tendo em mente que a nossa fé é base de sustentação da nossa própria existência, da nossa própria vida. E é a respeito disso que a gente vai conversar, porque nasce um ano novo, e uma das perguntas que podem ser feitas é: o que me sustenta? O que sustenta o chão que eu piso? Quais são as bases por onde eu posso andar? Porque se essas bases, esse sustentáculo for muito frágil, a gente vai cair. E às vezes cair e afundar. Porque cair, todos nós vamos. A Bíblia, aliás, fala que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quando a gente cai em base firme, logo a gente levanta. Porque caiu, opa, põe a mão e levanta. Agora, se a gente está caminhando numa areia movediça, se a gente está caminhando numa base que não tem profundidade, que não tem fundo, aí a gente cai e levanta como? A gente afunda. Então, é essa fé que sustenta a nossa vida e a nossa existência que a gente vai olhar aqui em Filipenses. E aí o texto da palavra de Deus começa com o apóstolo Paulo escrevendo, ele e Timóteo. Aliás, essa é uma das cartas da prisão. É uma carta, então, que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso, provavelmente em Éfeso. E diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês a graça e a paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. E essa é a minha oração,
Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Curva sua cabeça novamente. Pai amado, a gente crê no Senhor e na sua presença no nosso meio, no seu Espírito Santo que habita em nós, que fala conosco. E nós pedimos muito que a tua palavra encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Como já falei então, é uma das cartas da prisão. E há uma afetividade muito bonita nesse texto. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Filipos com muito afeto, com muita alegria, há cartas em que ele já repreende a igreja de cara. Mas não é o caso dessa ele fala da alegria todas as vezes que se lembrava destes irmãos e desta igreja. Uma alegria que tem uma causa, um motivo, a cooperação ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa igreja, ela foi fundada, ela foi estabelecida já no início do ministério de Paulo, ali em Atos capítulo 16, a igreja de Filipos. E Paulo traz essa memória de alegria de uma igreja que cooperava efetivamente com ele, com o Evangelho e com todo o movimento de Jesus, desde o primeiro dia até agora. E isso causava profunda alegria dele. E eu queria pensar com vocês essa primeira coisa, que Filipenses trata com muita beleza, que é a alegria no meio da prisão. Parecem coisas contraditórias, né? O sujeito está preso e está dizendo da alegria. Parece que não cabe muito, né? Nesse mundo de preto e branco, nesse mundo de direita e esquerda, nesse mundo polarizado, parece que coisas antagônicas não convivem. Mas isso é mentira. A vida é cheia de antagonismos que convivem. Seja por incoerências da vida em nossas mesmas, ou seja por paradoxo, sim. Porque existem divergências, incoerências, antagonismos reais, e existem coisas paradoxais, que são aparentes contradições, aparentes antagonismos, mas coisas que podem sobreviver e conviver plenamente. E na nossa fé, a dor e a alegria, por vezes elas se reconciliam, por vezes elas estão juntas, inclusive. Cristo morre de dor na cruz, mas por outro lado traz a alegria da salvação para todo o universo. Paulo está preso por conta do Evangelho e fala que está alegre por conta dessa igreja tão presente e cooperante. Então, a nossa tristeza, ela não pode ser desesperada, nem desesperançada, porque nós temos garantia da parte de Deus e esperança do Evangelho. Nem a nossa alegria pode ser alienante. Eu estou alegre e agora vou ser sempre alegre. Eu estou num dia feliz e agora todos os dias da minha vida serão plenamente felizes. Isso é uma alienação, isso é uma autoilusão. Não existe. O que existe é aprender e conviver com dor e com alegria.
Talvez a própria Bíblia fala, né, da dor de parto de uma mãe como essa expressão de uma grande dor, semelhante a uma gripe masculina, né, provavelmente. Então, uma grande dor que gera uma grande alegria, um filho que nasce. Mas isso deve ser aprendido para toda a nossa existência, para toda a nossa vida. E o apóstolo Paulo é um grande mestre disso. É um grande mestre em dor e alegria. É um grande mestre em celebração no meio da tristeza, em alegria no meio da dor e nesses paradoxos todos da vida. E ele se alegra com essa igreja, embora ele estivesse preso. E eu fiquei pensando em mim, como parte desta igreja, e como pastor dessa igreja, da minha alegria de estar aqui. E que não é maior alegria do que o do meu filho de estar aqui. Que hoje podia estar lá no interior ainda na piscina, mas fez questão de vir para a igreja, de vir estar com os amigos, porque esse é o lugar onde ele gosta de estar. Então, da minha parte, há uma profunda alegria de estar aqui, de ser pastor aqui, embora há as tristezas no meio da jornada. Quando a Kátia falou, nossas finanças do ano passado não foram tão bem quanto deveria. Graças a Deus está tudo em dia, está tudo pago, mas 7 meses a gente ficou aquém do que a gente efetivamente lançou como meta. Há tristezas no meio do caminho, mas a alegria ainda é maior. Mas sabe o que é bom a gente pensar também? É se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje e estivesse escrevendo essa carta, não aos Filipenses, mas à Igreja Batista 21, se nós seríamos como os Filipenses, o motivo de alegria do apóstolo. Porque houve igrejas, como a de Corinto, que foi muito mais motivo de tristeza para o apóstolo. E ele fala disso também. Então a gente precisa ser autocrítico o suficiente quando a gente lê a Bíblia. E saber se as palavras aos Filipenses cabem a nós. Se o apóstolo Paulo pode olhar para mim e dizer assim, eu agradeço todas as vezes que eu me lembro de você, Reinaldo, pela sua cooperação no Evangelho. Desde o primeiro dia em que você se converteu até hoje. Eu agradeço. Você é meu orgulho, você é minha alegria. Será? Ou a carta do apóstolo Paulo para nós seria, eu me entristeço todas as vezes que eu me lembro de vocês. Porque por mais que eu tenha pregado, ensinado, parece que vocês não aprenderam nada. Triste, né? Triste ser a tristeza de alguém. E que bom será a alegria de alguém. Alguém dizer, lembro de você feliz. Lembro de você com alegria. Lembro de você e dou graças a Deus. Não dou graças a Deus porque eu estou longe de você. Eu dou graças a Deus pela sua vida. Porque quando eu me lembro de você, eu me alegro pela sua cooperação no Evangelho. Pela sua contribuição com a causa da igreja do Senhor Jesus, da boa nova do reino de Deus. E ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, a jornada cristã é uma jornada que busca uma completude. Mesmo que a gente saiba que neste mundo
nessa realidade, nessa condição nossa de pecadores, nós nunca seremos plenos, completos, perfeitos, mas há sim uma intencionalidade na Escritura Sagrada de que a gente avance em maturidade, até que lá na frente sejamos completos. E também é muito estranho à Escritura Sagrada alguém que não avança nessa maturidade. Alguém que não dá passos, ainda que pequenos, na direção dessa completude. Alguém que não nasceu para o Evangelho e é um bebezinho recém-nascido naquele primeiro momento, mas que avança, que cresce, que amadurece, que ganha maior consciência, maior profundidade, maior vivência, maior maturidade efetivamente. Aliás, essa é uma questão da igreja aos Coríntios. Quando o apóstolo Paulo fala assim: eu achava que eu podia tratar vocês como adultos, mas eu tenho que tratar vocês como bebês. Eu achava que eu podia dar um alimento sólido para vocês, mas olha, eu tenho que dar uma mamadeira, eu tenho que dar um leitinho. Porque vocês nem sequer suportam uma conversa de verdade. Vocês sequer suportam uma bronca dura. Eu tenho que tratar vocês como bebês, que pena. Que pena. Mas que bom quando a gente avança em maturidade. Que bom é ver nossos filhos crescendo e se tornando cada vez mais maduros, mais responsáveis, mais conscientes. Que bom é ver e olhar para o espelho, fazer a nossa autocrítica, olhar para as nossas orações de antigamente e para as nossas orações de hoje e ver: eu cresci, eu amadureci, eu avancei, eu não sou mais o mesmo, no melhor sentido das coisas, porque eu amadureci, eu cresci, eu avancei. Ainda tem muita coisa para ser transformada na minha vida, ainda tenho muita coisa para melhorar, ainda tenho muita coisa para ser melhor efetivamente, mas eu já estou muito melhor do que eu era. Eu cresci, eu amadureci, eu avancei. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, eu estou consciente, eu estou crendo que Deus, que começou a boa obra em vocês, Ele vai continuar aperfeiçoando isso. A gente tem que dar lugar para esse aperfeiçoamento divino. E o bom é que a gente justamente não está sozinho, não é? Quando a gente está no campo profissional, às vezes a gente se sente meio sozinho na carreira, né? Porque a gente vai para o mercado de trabalho e assim, se vira, cresce aí. Trabalha aí, dá seu jeito, se relaciona, faça o teu melhor e quem sabe você avance. E às vezes a gente pode se sentir meio sozinho, né? Especialmente, talvez quem lembra do primeiro emprego, né? Uma sensação de solidão, você sai daquele ambiente de escola, de grupo, de não sei o quê, de amigos, e chega no ambiente de trabalho e não conhece ninguém, tudo novo. Não sabe exatamente como é que são as pessoas ali, como é que serão os relacionamentos ali. Quando a gente é jogado no mercado de trabalho, é meio assim. Vai lá, se vira aí. A beleza do Evangelho é que a gente se converte, normalmente, no âmbito da comunidade. E a proposta é que a gente continue crescendo nessa vivência comunitária. E não só na vivência comunitária, onde a gente tem a oportunidade de crescer uns com os outros, como ajuda da própria ação divina em nós, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. Então tem uma promessa divina de um Deus que também vai caminhando com a gente e vai aperfeiçoando, que a nossa transformação não necessariamente vai ser da noite para o dia, não necessariamente vai ser naquele mergulho, naquele dia do batismo, e aí no outro dia, nossa, absolutamente tudo mudou.
É bom que algumas coisas tenham mudado, mas a palavra de Deus garante que vai ser justamente uma jornada de aperfeiçoamento, com a companhia da comunidade e do Senhor. E o apóstolo Paulo diz assim: é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho no meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, estava preso, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês, com profunda afeição em Cristo. Vai ter uma parte depois que a gente vai falar mais das doações. Mas uma das linhas de pesquisa desse tempo das prisões do apóstolo era que provavelmente o Estado não garantia a refeição para os presos. Ele era preso e morreria de fome se não fosse as pessoas irem visitá-lo e levar comida. Não tinha uma lei de direitos humanos que diz: olha, o sujeito está preso, mas ele tem direito a café da manhã, almoço e janta. Não, o sujeito está preso e está aí. E aí, só com as visitas é que ele poderia receber refeições. Ou até ofertas em dinheiro para comprar essas refeições. Porque o Estado não garantia isso. E ele fala dessa alegria, dessa participação. Quando Paulo fala dessa participação, ele está falando disso, ele está falando dessa oferta, dessa contribuição, dessa ação junto efetivamente, participando desse sofrimento. E ele fala dessa alegria. Deus é minha testemunha do como eu tenho saudade de vocês, todos, e com profunda afeição em Cristo Jesus. E aí ele caminha já para a oração final, dizendo que a minha oração é que o amor de vocês aumente a cada dia, e em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mais uma vez vem o tema do crescimento. Que o amor de vocês aumente, que o conhecimento de vocês aumente, que vocês aprendam a discernir o que é melhor, de forma que vocês sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. É muito difícil pensar numa pessoa irrepreensível, né? Semana passada, ou retrasada, né? Eu estava num culto fúnebre da esposa do pastor Irlândia, a dona Zilá. E os discursos de culto fúnebre normalmente são muito bondosos com quem morreu, né? É quase aquela máxima assim, que quando a pessoa morre, logo ela já é canonizada, no sentido que ela vira uma santa. E realmente, na nossa cultura principalmente, é muito indelicado você falar mal do morto. Então não vai fazer isso, principalmente publicamente. Então se fala bem ou não se fala nada. Inclusive eu aprendi com o próprio pastor Irlande que quando a gente conhece o morto e tem como falar bem do morto, a gente fala do morto. Quando a gente não conhece o morto ou não tem como falar bem do morto, a gente fala sobre a morte. Essa é a regra. Se você conhece e pode falar bem, você fala do morto. Se você não conhece ou não pode falar bem, você fala sobre a morte. Entende? Troca falar sobre a pessoa para falar sobre o conceito. Mas, dona Zilá sempre foi muito querida lá da igreja, e muitos anos, e aos testemunhos de que ela era uma mulher muito de serviço, de servir e tal. Mas aí o filho foi falar, e aí o filho destacou duas coisas que marcou ele profundamente no amor de sua mãe. O dia que ele tomou um tapa na cara aos 15 anos, que ele falou que a mãe dele ensinou a ele a não ser insolente,
E esse filho é um doutor em direito, livre docente da USP, assim, um bambambam do direito do Brasil. Assim. Já vi ele até em jornal nacional, comentando questões jurídicas. E uma surra de fio que ele tomou uma vez. Então, assim, a dona Zilá era bem boazinha. Era uma mãe realmente muito boazinha. Mas ele estava falando com gratidão, porque, né, ensinou ele a ser quem ele era e tal, e tal, e tal. Então, isso para dizer assim, de que ser uma pessoa irrepreensível é uma tarefa muito difícil. Para não dizer impossível, né? Quem que a gente pode dizer assim, esta pessoa é irrepreensível? Não há um aspecto da vida dessa pessoa em que eu possa repreendê-la. Ela é irrepreensível. Aqui no Brasil, falava-se que o Dr. Shedd, um missionário, filho de norte-americanos, boliviano, ele nasceu na Bolívia, mas viveu quase toda a vida aqui no Brasil, falava-se que ele era um homem irrepreensível. A filha dele, uma vez, eu estava no velório dele, e houve um testemunho da filha, que ela falou que acreditava que o pai dela era pecador, porque a Bíblia dizia, não que ela tivesse visto o pai dela pecando algum dia. Isso se falava do Dr. Shedd. Então talvez tenha sido assim um desses homens irrepreensíveis. Mas é muito difícil. Muito raro. Quase impossível. Mas o convite do Evangelho e a oração do apóstolo Paulo para essa igreja tão querida, tão amada, tão participativa, tão generosa, tão maravilhosa que era a igreja de Filipos, Paulo dizia, eu vou orar para vocês se tornarem ainda irrepreensíveis. Eu vou orar por vocês, para vocês serem melhores do que vocês são. Eu vou orar para vocês serem aperfeiçoados, serem puros, serem santos, serem um dia irrepreensíveis. De forma que alguém olhe para você, para o seu jeito de viver, para a sua vida e não tenha em que te repreender. Não tenha em que te corrigir. Porque você tornou-se uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa que não pode ou que não deve ser repreendida, porque não há lugar para isso. Já pensou? E aí, mais uma vez, cabe a nossa autocrítica, né? Eu lembro de um amigo que dizia que nós temos que aprender a ler a Bíblia contra nós, que normalmente a gente lê a Bíblia a nosso favor. A gente lê a Bíblia a nosso favor, considerando todas as bênçãos, todas as promessas, tudo aquilo que Deus tem a nosso favor. E ele falava, a gente precisa aprender a ler a Bíblia contra nós um pouquinho. E esse ler a Bíblia contra nós um pouquinho é olhar no espelho e perguntar se a nossa jornada está avançando na direção de nos tornarmos irrepreensíveis, de fato. Se há possibilidade de um testemunho a respeito da nossa vida que seja verdadeiro, de crescimento, amadurecimento, pureza e irrepreensibilidade. Será? Será que isso é possível como Igreja Batista 21? E será que isso é possível como na sua própria vida, na sua existência, no seu relacionamento? É possível olhar um para o outro e se dar conta desse crescimento, desse avanço, dessa condição de ser puro e de ser irrepreensível e de ser cheio de um fruto de justiça, um fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, o desafio, meus irmãos,
de hoje e dessa carta e dessa jornada, não é só a gente olhar para a carta de Filipenses e dizer, olha, que lindos que eles eram. Nós somos iguaizinhos eles. Não. A nossa jornada é dizer, nossa, que igreja extraordinária. O que a gente faz para chegar lá? O que a gente faz para chegar no nível dos filipenses? O que a gente faz? Sim, porque às vezes a gente pode correr o risco, meus irmãos, de mirar no modelo errado. Você pode correr o risco de mirar no modelo errado. Minha mãe dizia, não acerta o seu relógio pelo relógio dos seus amigos. Isso vai te dar mal. Quando ela viu alguma amizade muito... Não acerta o seu relógio pelo relógio dos outros. Não mira no modelo errado. Porque se você mirar no modelo errado, você está indo para o caminho errado. E o modelo certo em que a gente deve mirar está aqui em Filipenses. Porque a própria Bíblia oferece modelos certos e errados. A própria Bíblia fala de igrejas ruins e igrejas boas. A própria Bíblia fala de homens e mulheres de Deus e de homens e mulheres endemoniadas, usadas pelo diabo e tudo mais. A própria Bíblia fala disso o tempo todo. Então, o nosso desafio é acertar o nosso relógio pelo relógio dos filipenses. É olhar para essa carta, que é pequena, que você pode ler várias vezes durante esse período, e lê-la, colocando a si mesmo nesse lugar e questionando a si mesmo se há esse tipo de progressão na sua vida, se há alguém que pode dar glórias a Deus pela sua vida, se há alguém que pode considerar que o caminho em que você vai trilhar ou está trilhando vai te tornar uma pessoa irrepreensível. Vai te tornar uma pessoa muito parecida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. E se há uma meta, ou se eu posso te dar uma sugestão de meta para 2026, se torne irrepreensível. Difícil, né? Mas quem disse que era para ser fácil, né? Se torne uma pessoa irrepreensível. Se torne uma pessoa em quem o apóstolo Paulo olharia e diria, dou graças a Deus pela sua vida, pela sua trajetória no Evangelho, pelo que você está se tornando como pessoa. Dou graças a Deus por você. Você está crescendo, você está amadurecendo, você está aprofundando as suas raízes. Você não faz só o que você quer, mas você faz o que tem de ser feito. Que bom. Graças a Deus pela sua vida. Que bom a sua existência aqui, a sua existência no mundo. Ela é boa para o mundo, para o reino de Deus, para o Evangelho. É boa a sua vida. É boa a sua existência. E perceba como a vida boa que a gente interpreta é a vida boa para nós. Não é verdade? Eu estava lá no interior curtindo uma piscina e pensando, que vida boa. Que vida boa. Churrasqueira ali, churrasquinho na brasa. Que vida boa. Essa é a vida boa para mim, para o meu descanso, para o meu prazer. E o que o apóstolo Paulo está escrevendo para os filipenses é que a vida deles era boa para o Evangelho. A sua vida é boa para o Evangelho. A sua vida é boa para a igreja. A sua vida é boa. De tão boa que ela é, ela glorifica a Deus. E não é boa
porque você enriqueceu. Não é boa porque você vai para a praia, vai para a piscina. É boa porque a sua vida produz frutos de justiça. É boa porque a sua vida glorifica a Deus, contribui para o Evangelho. Essa é a vida boa, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a vida boa de desfrutar simplesmente. É uma vida boa porque oferece bondade ao mundo. Porque oferece cooperação ao Evangelho. E esse é o desafio para nós. Termos uma vida de tão boa que ela se torne irrepreensível. De tão boa que de fato renda glórias a Deus. De tão boa que ela surta um efeito positivo para o Evangelho, para a comunidade, para o mundo. Por isso eu queria te convidar para ficar de pé e a gente realmente orar por isso, orar por essa vida boa. Orar para que a nossa vida, de fato, agrade ao Senhor, reflita o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos vivos, por preservar a nossa existência, por sustentar cada um de nós. E que, Senhor, a nossa vida, a nossa existência coopere com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa jornada em 2026 seja uma jornada para maior maturidade, para maior serviço, maiores cooperações, participações, parcerias. Que a nossa vida de fato glorifique a Deus, que os nossos amigos, que os nossos irmãos aqui de fé, que a nossa família possa olhar para a nossa vida e glorificar a Deus pelo fruto que geramos, pela bondade que distribuímos, pela vida boa que temos, porque repartimos bondade. De forma, Senhor, que o nosso alvo, a nossa grande meta, seja nos tornarmos irrepreensíveis para a glória do Senhor. A nossa grande meta seja sempre glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, com tudo que fazemos, com tudo que somos. No nome santo de Jesus, nos ajude, Pai. Amém.